Bom dia a todas e todos. Nós estamos aqui neste webinar para conversar um pouco sobre a questão das quebradas em relação à pandemia do coronavírus. E eu queria lembrar um pouco que a ideia desse webinar aconteceu logo depois de eu ter participado de um primeiro webinar com a agência Bore e com o Instituto Serrapilheira, no sentido de dar uma ajuda para os jornalistas de como cobrir e tal. E aí, logo depois desse primeiro webinar, eu comecei a pensar na questão das favelas, das periferias, que me preocupavam bastante em relação a qual seria o comportamento da pandemia de coronavírus em áreas densamente povoadas das cidades, das grandes cidades brasileiras. E daí falei primeiro com o Wagner, da agência Mural, né, que trabalha muito ligado às periferias da Grande São Paulo, com 80 correspondentes distribuídos e naturais, moradores dessas regiões periféricas mesmo. E logo depois, o Maurício Barreto propôs que a gente se juntasse para fazer algumas discussões relevantes, juntando gente de diferentes origens, diferentes áreas de conhecimento e diferentes origens geográficas, né, do país. E daí, nessa conversa com o Maurício, eu pensei, e ele abriu, disse, vamos fazer e vamos ver outras pessoas que agreguem e tal. E daí eu imediatamente falei com a Sabine, da agência Bore, já tinha acertado com o Wagner. A entrevista com o Sérgio Adorno me deu a clareza de que ele era uma pessoa fundamental para estar uma entrevista que eu fiz com ele sobre um projeto, que eu imagino que ele vai citar aqui. Era uma pessoa-chave para estar nesse debate, e foi assim que veio, então, a ideia desse debate aqui, desse webinar hoje. Nós estamos focados principalmente nos comunicadores populares e em jornalistas, porque nos interessa enriquecer a discussão sobre como cobrir da melhor maneira possível essa tragédia que na verdade, nos desafia a todos, né? A gente até pode entrar numa zona de uma certa naturalização, mergulhado que estamos todos no trabalho, né? Os cientistas, pesquisadores, pessoal todo da área de saúde, os médicos e nós, jornalistas e comunicadores. Mas, na verdade, quando a gente sai um pouco da fissura das redes sociais, mais à noite, a gente se dá conta do tamanho do desafio, do tamanho da tragédia e do tamanho do desafio que todos nós estamos enfrentando, né? Então, chegando mais para o nosso tema mesmo, Elisa, por favor, você me diz aí quando estiver perto de acabar meu tempo, porque eu também só tenho 5 minutos. Então, chegando mais perto do nosso tema, ontem à noite eu vi o pedacinho final do workshop organizado pelo É Nós. Era o Covid-19 nas periferias, como fazer a cobertura a partir dos territórios. Com a jornalista Cíntia Gomes, correspondente do Jardim Ângela, da agência Mural, e Helena Wesley, coordenadora da agência Narra e repórter da Data Lab, do Rio de Janeiro, né? E mediação da Simone Freire. E eu achei muito interessante e pertinente quando uma delas levantou a questão por que a favela estava entrando tão na moda nas discussões da pandemia, né? Cíntia propôs que isso era fruto da preocupação com a mão de obra, né, que os mais bem situados na sociedade podem perder com essa pandemia chegando de uma maneira dramática às favelas. E Ângela levantou que é um medo do poder público da explosão da pandemia, sabendo os governantes que não vão dar conta de uma encrenca depois de 100 anos de negligência com essas áreas, né?
Mas ela concluiu, a Ângela, dizendo que a favela se reinventa, cria suas iniciativas para sobreviver e se superar. Acho que isso faz sentido. E ontem, a propósito, a Folha publicou uma boa matéria do jornalista Fernando Canzian, com comida no fim, moradores da favela contestam Bolsonaro. E estava articulada uma pesquisa do Data Favela e do Instituto Locomotiva, né, que mostrava que, a par das agruras da sobrevivência, 70% das pessoas entrevistadas não concordavam com o fim do distanciamento social proposto pelo Bolsonaro, né? Bom, na matéria, o Canzian lembrava que vivem nas favelas brasileiras cerca de 13,6 milhões de pessoas, que movimentavam antes da epidemia, uma renda própria estimada em mais de 10 bilhões anuais. Entre os que moram em favelas, 55% têm trabalho remunerado e 2/3 deles se dizem muito preocupados em perder seus empregos. E, nesse cenário de queda de renda, falta de alimentos, riscos de vida, as lideranças nas favelas vêm montando grandes operações logísticas para captar e distribuir alimentos. Bom, para terminar minha intervenção aqui, a nossa conversa abre espaço para uma crítica à tomada das quebradas como objeto. Aliás, esse termo quebradas foi uma sugestão do Wagner, que disse que é mais simpático do que favelas ou periferias aos olhos de quem está lá, né? Então, essa nossa conversa abre espaço para uma crítica à tomada das quebradas como objeto das preocupações ou dos cálculos políticos, ou como objeto de estudos de pesquisadores sérios e comprometidos com as noções de cidadania e democracia. Mas eu diria que o nosso interesse central aqui é trocarmos experiências para entender como podemos trabalhar em convergência, jornalistas, inclusive os de ciência, comunicadores populares e pesquisadores científicos, no sentido de, junto com as narrativas mais ricas, precisas e rigorosamente éticas que precisamos desesperadamente fazer nesse escuro tempo, contribuir para que a sociedade brasileira se aproprie culturalmente da compreensão do fazer científico e da dimensão que esse fazer tem na vida de todos. Uma dimensão que está tão escancaradamente exposta nesses dias, no debate aberto da inexistência de vacina ou de incertezas quanto a que drogas podem curar as lesões mais graves e letais produzidas pelo novo coronavírus. É nessa apropriação que se desenha uma certa visão de uma ciência cidadã. E aí eu gostaria de passar a palavra, eu saio aqui, silencio, e gostaria de passar a palavra para o Maurício Barreto. Bem, obrigado o convite de estar aqui, Marilúcia, você que está organizando, mas toda essa convergência de interesses em debater um tema tão importante e de várias organizações que estão aqui participando. E, inclusive, da nossa, uma rede que nós formamos, que a Raíza vai falar um pouco mais, que é a Rede Covida, né, que é um grupo de pesquisadores e comunicadores, né, para reforçar ou ajudar, né, ou colaborar com a sociedade nesse momento, como você disse, muito crítico da nossa vida. Bem, eu queria, como assim, uma pessoa que eu venho da epidemiologia, então eu gostaria de usar meus 5 minutos para fazer alguns pontos, né, que eu acho que são introdutórios, eu não vou entrar na questão central que Mariluz colocou, mas alguns pontos para dar um frame na discussão da epidemia, né? Primeiro, que não é surpresa, né? Nós temos uma epidemia que parece, mas não é surpresa, quer dizer, como pesquisador, quer dizer, a ideia de uma epidemia dessa dimensão, isso vem sendo discutido, né, no mundo científico e não causa surpresa que ela aconteceu. É como mais ou menos o terremotos em algumas áreas do globo, né, que vai acontecer em algum momento, né, e a sociedade se prepara ou não. Quer dizer, a sociedade humana não se preparou para esse momento. Então, é uma total falta de preparação para um momento que era previsível, né, de alguma forma, né? Nós íamos ter
Já tivemos vários testes de epidemias de grandes proporções e essa epidemia do Covid é uma em especial. Segundo ponto, o desmonte neoliberal, né, do que houve nos últimos anos, que despreparou a sociedade. Quer dizer, toda a ideia de um Estado, né, enfraquecido, né, isso vem sendo central nas políticas de muitos países contemporaneamente, né, isso implicou no desmonte de várias estruturas, inclusive toda suporte social, de saúde e etc. Né? Então, a preparação que poderia haver pelo contrário, vem diminuindo nos últimos anos, e isso se nota em várias cidades. As cidades europeias, não estou falando só de nós, mas em geral. Um terceiro ponto é a falta de governança global, quer dizer, o enfraquecimento de sistemas globais de governança e o não fortalecimento. Você vê hoje o papel da OMS é praticamente nulo nessa epidemia por uma incapacidade. Ela é uma organização frágil, né, por natureza, e ontem o Trump já prometeu cortar um pouco que os Estados Unidos dá à organização, né, para enfraquecer ainda mais. Então, essa ideia de uma governança global no campo da saúde, isso vem sendo discutido, vem sendo refletido, quer dizer, a necessidade não só de outros campos, mas em especial do campo da saúde. Tem um relatório, há uns 3 anos atrás, de uma comissão da Universidade de Oslo, que coloca isso muito claramente, quer dizer, as consequências e os efeitos que a não governança global no campo da saúde poderia gerar. Né? O quarto ponto, agora, é de que a epidemia ela sai da China, entra na Europa, né? E agora ela entra nos países em desenvolvimento. Né? Quer dizer, nós estamos vendo o início da epidemia, né, no nosso contexto. Isso está acontecendo na Índia, países africanos, Nigéria, né, e outros países, os países anglofônicos da África, né, está todo mundo em uma imensa tensão, né, esperando como vai ser a epidemia, né? Se a epidemia causou tanta disrupção no contexto europeu, quer dizer, há uma expectativa imensa, né, do que é que pode acontecer nesses contextos, né? Já há evidências, né, na China, nos Estados Unidos, de que desigualdade não é bom para a epidemia. Né? Quer dizer, as pessoas que vivem em condições piores, elas sofrem mais da epidemia, seja por várias razões, né, o acesso ao sistema de saúde, uma série de condições que são próprias, né? Tem estudos, ou pelo menos reportagens, sobre áreas americanas de população mais, por exemplo, de afro-americanos, né, de Detroit, que moram claramente na China, áreas mais empobrecidas da China. Quer dizer, essas áreas, a mortalidade, os indicadores dos efeitos da epidemia foram maiores. Né? Quer dizer, se isso se reproduz num contexto generalizado como o nosso, isso pode ser bastante, né, bastante preocupante. Né? No ponto de vista da ciência, né, há uma necessidade urgente de produção científica, né? E isso é uma epidemia nova que se conhece há 4 meses. Quer dizer, vocês imaginarem como um fato científico, ele é um fato quase que é um nada, né? 4 meses no tempo científico é um nada, né? Mas em 4 meses já foi produzido uma série de coisas, né? Para o que é feito. Para vocês terem ideia, nós temos aqui um grupo que faz a revisão diária de e cataloga tudo que é produzido no mundo, ou pelo menos que a gente consegue, né, capturar, que é produzido no mundo. Diariamente, em todos 60 itens científicos são produzidos. E teve um dia que chegou a 170 itens de 24 horas. Né? Então, é uma produção frenética, tem muita coisa boa, muita coisa ruim, né? Muito coisa duvidosa, né? E muita, claro, comentário, debates, coisas, né, que não contribuem muito, algumas coisas, e coisas interessantes, né, começam a aparecer. Mas nisso, né, eu acho que aí entra na questão dos fake news e tal, quer dizer, falsos profetas e fakes surgem, né? E são fakes muito sofisticados, né? Não são simples de serem desmontados, né? Nós estamos, por exemplo, saiu uma nota agora da Rede Covid sobre a vitamina D, né? É um fake, quer dizer, não sei se é um fake, é uma construção, né, bastante sofisticada, né, em que vai, né, exigir um esforço quase que, eu não sei, jornalístico, mas também científico, né, de rever os fundamentos para desmontar essa construção. Né? Então, isso é um ponto. E outra coisa é as vacinas, que eu acho que é importante, quer dizer, há uma coisa que se coloca uma extrema confiança na vacina, mas não há nenhuma certeza que essa vacina vai existir. Né? Vacina de HIV, nós temos 30 anos
bilhões de dólares foram gastos e nós não temos uma vacina para HIV. Esperemos que tenhamos, quer dizer, tecnologicamente é possível você resolver, mas nem sempre a vacina funciona como coisa. Quer dizer, você tem um protótipo, o que nós temos hoje é um conjunto de protótipos, né, que se pensa que podem virar vacina, né? Nós não temos uma vacina. Então, isso pode vir a funcionar ou não, né? E ninguém sabe. Tomara, claro, nós todos queremos que funcione. E, claro, surge, depois da vacina, o acesso à vacina, né? E um último ponto é o mundo pós essa epidemia. Essa epidemia vai durar alguns meses, mas vai ter um mundo pós, né? Ela vai ter um impacto imenso no campo econômico, simbólico, né? Social, político, né? Imenso, né? E vai ter uma convivência, quer dizer, enquanto uma vacina efetiva não chegar, quer dizer, nós vamos ter que viver num outro mundo que é a convivência com o vírus, porque o vírus não vai acabar, ele vai continuar circulando nos espaços, né, sociais, né, os territórios, né, e nós vamos ter que desenvolver estratégias de convivência com esse vírus, né? Então, esse é um outro último ponto que eu colocaria. Eu falei mais, eu acho 1 ou 2 minutos a mais, desculpe, tá? Ok? Ok, obrigada, Maurício. Eu esqueci de lhe apresentar decentemente. Maurício é um dos mais conceituados epidemiologistas, com trabalhos importantíssimos na época da Zika. Enfim, acho eu que quase 50 anos de trabalho em saúde pública, digamos, 45 por aí, de saúde pública, epidemiologia e tudo isso, né? Eu gostaria de passar a palavra agora para o Wagner, porque imagino que ele pode falar um pouco, e diante disso que Maurício falou, da necessidade de ficarmos convivendo com o vírus a longo tempo, falar um pouco dessas expectativas no âmbito exatamente das quebradas. Vamos lá. Bom dia para todo mundo. Só apresentar brevemente a Agência Mural, para quem não conhece, ou para quem está especialmente fora de São Paulo. A Agência Mural, ela existe há quase 10 anos, hoje a gente tem uma rede de quase 80 jornalistas, né, comunicadores espalhados nas periferias de São Paulo e da Grande São Paulo, que moram nessas regiões, então, que entendem e vivenciam as complexidades todas que parece que só agora, né, estão à tona, e a gente vem tentando aí ao longo de todos esses anos quebrar os estereótipos quando o assunto é notícia. Então, a gente está acompanhando aí e vivenciando a pandemia nas periferias, mas entendendo também como a própria imprensa tem coberto essa questão, né? Então, os moradores das periferias sempre conviveram com a falta de água, quando agora se pede para lavar as mãos o tempo inteiro, ou usar álcool gel, só que álcool gel ainda é um artigo de luxo. Os moradores das periferias sempre sofreram com a falta de saúde, né? Acho que a gente está falando sobre o coronavírus, sobre a pandemia, só que essa é uma pauta de saúde, né? A pauta que fala sobre a ausência dos leitos hospitalares, que fala sobre todo esse déficit mesmo da saúde. E agora, do menor jornal ao maior telejornal do país, a periferia está na crista da onda, né? Então, agora, mais do que nunca, todo mundo consegue escrachadamente entender as desigualdades que a gente vive. E é isso, o coronavírus faz com que a gente entenda que, a partir do momento que esse vírus se alastre, a parte mais vulnerável, que são as periferias, elas vão sofrer, enfim, vão morrer. Então, eu acho que tem uma questão muito chave aí na existência da Agência Mural, e sobretudo dos comunicadores periféricos espalhados no Brasil inteiro, que é a partir do momento em que ainda a periferia, a imprensa de modo geral, está ali falando sobre as periferias e tentando, e a gente espera que ela não
penda para a tragédia, porque até então periferia sempre foi sinônimo de tragédia ou de estereótipo, né? Agora falando de todas essas desigualdades, é que haja um serviço mesmo, né? Acho que o que as periferias precisam mais do que nunca agora é serem bem informadas para poder formar suas opiniões, para poder entender o que está acontecendo, sobretudo quando vem desinformação do próprio governo. Então, esse é um ponto-chave no trabalho da imprensa como geral, porque a gente sabe que essas populações, elas precisam, né, elas têm o direito de ouvir e entender o que está acontecendo, porque tem muita fake news rolando aí, sobretudo no WhatsApp, agora, nesse momento todo dessa renda emergencial, o que a gente mais acompanhava e via eram fake news rolando em todos os grupos, né? E aí também esses jornalistas têm o papel de alertar essas populações. Minha família mesmo, eu recebendo mensagens de todos os lados falando, Wagner, isso aqui é verdade? Então, imagina o papel que a gente tem de falar, não, isso é um golpe, isso é uma fraude, eles querem pegar os seus dados. E, então, de dar dicas mesmo de prevenção, de atualizar as populações em relação às medidas do governo. Eu acho que o que a população periférica mais precisa agora é não se render ao caos, né? Que elas possam entender o que está rolando, ainda mais agora que a gente ainda vê, é triste falar isso, mas as periferias ainda, aqui de São Paulo, eu estava conversando ontem com o Marcos Faustini do Rio, que a boa parte da população ainda não entendeu o perigo que é o coronavírus, ainda estão levando uma vida ali cotidiana, saindo às ruas e não entendendo mesmo a complexidade do que é isso e de que, de fato, as pessoas podem morrer. Então, a gente está aí nesse front de levar notícia, relato para essas pessoas, para que elas se conscientizem. Eu acho que ainda falta conscientização, e a gente não quer que essas pessoas morram para que essa conscientização, enfim, aconteça. E aí a gente vem também pensando em estratégias aí, eu acho que agora, nesse momento, a gente, aqui na Agência Mural, isso também tem acontecido com outras iniciativas de outras mídias independentes aqui em São Paulo e fora de São Paulo, que é usar mesmo o WhatsApp. Então, a gente lançou um podcast chamado Em Quarentena, que traz diferentes assuntos sobre a vida cotidiana, agora convivendo e tendo de enfrentar o vírus, para disparar isso pelo WhatsApp. Então, é muito gratificante receber o retorno dessas pessoas falando, Wagner, ó, aqui o WhatsApp que falou sobre saúde mental, ou como eu posso tentar melhorar a minha alimentação mesmo, agora a grana sendo ainda mais curta, porque eu perdi meu emprego, para encarar tudo isso. Então, a gente está usando o WhatsApp, que a gente sabe que esse canal aí, o maior canal disseminador de fake news, para que as pessoas consigam ter acesso a essas informações e ter esse mínimo de consciência, sim. Então, acho que nesse momento, a comunicação, a comunicação das periferias, nas periferias, ela tem ainda um papel desafiador ainda e totalmente importante. Até porque, como o próprio Maurício disse, é isso, a gente vai demorar ainda para voltar à normalidade, se é que ela volte. E imagina, se o morador periférico sempre viveu à margem e sempre foi privado, né, de serviços básicos, essenciais, como é que vai ser agora essa vida cotidiana, que já é uma vida cotidiana bem difícil. Então, a gente está aí acompanhando... Wagner. Deu, né? Deu. Porque está passando o tempo, você passou um minutinho. Obrigada, Wagner, muito bom. Imagina, eu agradeço. Eu gostaria de passar agora para o Sérgio Adorno, que é um sociólogo muito debruçado sobre as questões da metrópole e direitos humanos, enfim, ele é coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da USP
e certamente falará para a gente alguma coisa sobre essa questão dos territórios no estado, na cidade de São Paulo. O som, Sérgio. Ok. Então, bom dia a todos e todas. Queria fazer uma pequena retificação. Eu fui coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da USP até dezembro do ano passado. Agora o núcleo está coordenado por um professor, o professor Marcos Alvarez. Eu estou coordenando um projeto que é um centro de pesquisa da FAPESP, que é sediado no NEF, né? Então, eu vou falar como coordenador do projeto. É um projeto grande que reúne um número bastante grande de pesquisadores, em que o nosso foco é o problema da violência, dos direitos humanos e o problema da confiança dos cidadãos nas suas instituições de justiça e de aplicação de lei e ordem, né? Para fazer esse estudo, nós temos nos ocupado de fazer uma radiografia do que é a cidade de São Paulo, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse estudo. Em primeiro lugar, eu gostaria de, talvez, lembrar, nós temos acompanhado, todos nós, né, temos acompanhado essas inúmeras informações sobre a epidemia, a evolução dos casos, não só no Brasil e no mundo. Temos ouvido a fala dos epidemiologistas, dos infectologistas, dos médicos especializados e, vamos dizer, uma série de pesquisadores que estão lidando com epidemias e pandemias já há um certo tempo. E eu, muitas vezes, ficava me perguntando o que nós, sociólogos, temos a contribuir nesse debate, né? E eu estou me convencendo que nós podemos contribuir com os nossos estudos e nossas análises, tentar, de alguma maneira, tornar a ação do poder público de melhor qualidade e maior eficiência, né? E, geralmente, quando se fala da cidade, como a cidade de São Paulo, a gente sempre pensa aquela dualidade, não é? Centro e periferia, a parte rica e a parte pobre, não é? O centro e o subúrbio, né? E a gente tem uma certa sensação que algumas políticas valem para o centro e outras valem para a periferia, como se as periferias e o centro fossem todos a mesma coisa, né? O centro com as suas características e as periferias com as suas características. O estudo que nós começamos a realizar alguns anos atrás, nós descobrimos, primeiramente, que a violência não se distribuía de modo homogêneo entre a parte rica e a parte pobre. Nós chegamos a, com um estudo, descobrir 7 territórios diferenciais de violência, particularmente no que concerne aos homicídios, né? E, a partir disso, para este projeto da FAPESP, que nós estamos desenvolvendo agora, nós sofisticamos o nosso estudo sobre a cidade para fazer uma radiografia e entender bem como é que era a cidade. O que nós descobrimos, em primeiro lugar, é que essa divisão entre ricos e pobres, centro e periferia, ela não tem grande sustentabilidade. A cidade é muito heterogênea, né? Muitas vezes, um território, ele condensa diferentes características, condensa, vamos dizer, trabalhadores de baixa renda com famílias de classe média alta, não é? Muitas vezes ali convivendo e segregando-se também de uma maneira, muitas vezes, perversa, não é? E fizemos um estudo, levantamos 19 indicadores socioeconômicos, e esses indicadores envolvem características demográficas, sexo, idade, composição das famílias, escolaridade, renda, não é? Acesso a saneamento, acesso à escolaridade, acesso à escola, não é? E também os dados de violência, claro. E nós conseguimos construir 8 agrupamentos diferenciais, né? Que tem alguns, por exemplo, o problema maior é saneamento, em outros o problema maior é habitação, em outros o problema maior é a violência, não é? E na verdade, você vai tendo uma série de combinações entre si. O que isso significa? Isso significa que você não pode ter políticas gerais para territórios que têm singularidades, que têm características específicas. Por exemplo, vou falar na área de segurança, né? Se você tem uma área que tem uma taxa muito elevada de homicídios, é claro que você tem que ter uma política para prevenção dos homicídios, né?
Agora, se numa outra área, por exemplo, o maior problema são, vamos dizer, abandono de crianças, né? O fato de que as crianças estão, de alguma maneira, muito próximas do mundo da delinquência, você tem que ter uma política específica para essas crianças. Então, qual é o principal resultado dessa pesquisa, ou um dos principais resultados, né? O primeiro deles é que parece haver uma dissintonia entre a administração pública, através das suas administrações regionais, e a cidade real, né? Ou seja, essa composição política, administrativa da cidade não corresponde ao que é a cidade na sua realidade. Portanto, né, há que se ter toda uma reflexão, em termos, por exemplo, de políticas de saúde, etc., que focalize os problemas segundo as regiões, as características, e aonde as populações são mais vulneráveis e estão menos protegidas do poder público, né? Então, é isso, basicamente, que eu queria dar como primeira, talvez, nessa primeira rodada. Obrigada, Sérgio. Lembrando aqui que há uma explicação, há uma entrevista do Sérgio Adorno que está no site do Ciência na Rua sobre esse projeto, e não sei se disponibilizado já ou não na agência Bore, mas está no site do Ciência na Rua para quem quiser ler e ter mais detalhes sobre esse projeto importante coordenado pelo Sérgio Adorno. Eu queria passar a palavra agora para Sabine Righetti, que vai nos falar um pouco sobre como a agência Bore tem trabalhado alucinadamente agora diante dessa tragédia, dessa pandemia do coronavírus. Obrigada, Marilúcia, obrigada a todos que estão aqui, os painelistas e quem está aqui assistindo. Bom, eu sou jornalista de ciência, né, e também sou pesquisadora na área de comunicação de ciência, na área de percepção da sociedade de ciência, na área de cienciometria, e eu coordeno a agência Bore. Eu vou falar rapidamente, junto com a Ana Paula, que também vai falar. Para quem não está familiarizado, eu só vou falar um pouquinho qual é a ideia da agência Bore e o que aconteceu com ela agora nesse contexto da pandemia, né? Como jornalista de ciência, tempo no mercado, eu trabalhei bastante tempo na Folha de São Paulo, e eu me sentia muito incomodada com o quanto a ciência brasileira estava escondida da grande imprensa, né? A gente está entre os maiores de ciência do mundo, estamos temos ciência de nível mundial de excelência, mas a gente não encontra essa ciência na imprensa, e eu, jornalista, eu tinha dificuldade de acompanhar o que estava saindo do forno da ciência nacional, tinha dificuldade de localizar cientistas. Com a mesma ansiedade, a gente decidiu fazer um serviço, uma iniciativa de disseminação da ciência nacional para incentivado em serviços que existem fora do Brasil e que são bastante eficientes. Esse projeto ele tem apoio da FAPESP, Instituto Serra Pilheira. Hoje tem 797 jornalistas cadastrados de 23 estados. Esse número está informações, estudos científicos brasileiros antecipadamente, acompanhados de texto explicativo, do telefone celular do principal autor, e recebe informações antecipadas para ajudar essa cobertura. Bom, a gente lançou esse projeto foi desenvolvido ao longo de anos para a gente conseguir chegar nesse formato. A gente fez parceria com um monte de base de período de acesso aos estudos antecipadamente, a gente fez pesquisa com jornalistas de ciência, a gente fez pesquisa com cientistas, a gente fez um trabalho super parrudo. Sou a agência Bore no dia 12 de fevereiro desse ano. A gente estava começando, engatinhando, quando exatamente 2 semanas depois, eu estava no mercado, um jornalista me mandou uma mensagem falando: Sabine, me ajuda, um jornalista que estava cadastrado na Bore, falou: Sabine, me ajuda, teve o primeiro caso de coronavírus confirmado no Brasil e a gente precisa entrevistar um cientista. Até eu sair do mercado, tinham 3 mensagens de jornalistas cadastrados na Bore pedindo ajuda para achar cientistas para falar sobre a confirmação. Por quê? Era quarta-feira de cinzas, esses jornalistas estavam trabalhando em esquema de plantão, eles não eram jornalistas de ciência e as instituições de pesquisa do Brasil estavam fechadas, porque era feriado. Ou seja, eram jornalistas não especializados em ciência que tinham que falar com os cientistas nos próximos minutos, e as instituições estavam fechadas. Portanto, todos os telefones fixos que
tem disponíveis para ligar, eles não estavam dando. Então, rapidamente, eu e a Ana Paula decidimos mudar, sem perder a nossa para jornalistas, a gente resolveu mudar um pouco o que a gente estava fazendo e começamos uma série de iniciativas na agência Bore para ajudar essa cobertura da pandemia. Já na quarta-feira de cinza, a gente inaugurou uma dessas iniciativas para apoiar a imprensa nessa cobertura que tem sido muito difícil, e a gente acabou virando um dos jornalistas hoje que estão cobrindo a pandemia. Então, os jornalistas cadastrados, eles vão lá na Bore para achar o material que eles precisam para fazer essa cobertura. A gente continua antecipando estudos, inclusive nessa semana, eu estou perdendo a noção do tempo, mas foi nessa semana a gente antecipa até um artigo científico assinado por cientistas e pelo ministro Mandetta, que teve uma grande repercussão, mas a gente tem feito também outras iniciativas para ajudar a imprensa a um pouquinho o que a gente está fazendo. Oi, gente, eu sou a Ana Paula, sou também uma das coordenadoras da Bore. A Bini já falou essencialmente o que a gente faz, o que a gente tem feito, né, a partir dessa situação que a gente está vivendo, da pandemia. Então, a gente criou uma área específica para jornalistas. Então, a Bore, ela tem uma parte externa que concentra alguns materiais de divulgação, mas ela tem uma parte de acesso restrito a jornalistas cadastrados, onde a gente tem colocado muito material para apoiar nessa cobertura jornalística sobre a pandemia. Então, basicamente, a gente continua fazendo o que a gente se propôs quando lançou a Bore, dia 12 de fevereiro. A gente ajuda nessa cobertura, tentando fazer a ponte, aproximar os jornalistas dos cientistas brasileiros, de uma forma geral, e agora no contexto da pandemia, né? Então, nesse material específico sobre o Covid-19, a gente coloca um monte de material de apoio para jornalistas, então, orientações e comunicados de sociedades científicas brasileiras, a gente coloca vídeos de pesquisadores, a gente está juntando, fazendo uma curadoria dos principais estudos científicos que estão saindo, como o Maurício falou, tem muita coisa saindo sobre o Covid-19, né, produção científica no mundo nesse período. Então, a gente seleciona os que são feitos por pesquisadores brasileiros, que saem no Cielo, mas também em outros veículos internacionais, pré-prints, né, que são pesquisas científicas que ainda não passaram pela avaliação pelos pares, mas que têm assuntos relevantes e pela urgência do tema, né, então a gente faz essa seleção. A gente tem feito vários webinars, como a Mariluz falou, como esse, que está funcionando muito, né, a gente vê a necessidade dos jornalistas e das pessoas de uma forma geral, mas o nosso público específico é quem faz divulgação científica e jornalismo de ciência, jornalismo de uma forma geral, quer dizer. A gente coloca lá o link dos webinars passados, que falam, a gente já falou sobre dados de pandemia, a gente já falou sobre a cobertura científica sobre o tema, então esse material continua lá, e eu acho que mais importante é o nosso banco de fontes. Então, nessa parte de acesso restrito a jornalistas, a gente tem tem contato de mais de 70 pesquisadores brasileiros, com o nome, a especialidade e o telefone celular, além do e-mail. São pesquisadores que estão dispostos a atender a mídia sobre assuntos diversos relativos à pandemia. Então, a gente tem virologistas, infectologistas, mas a gente também tem psicólogos que, para falar do impacto, né, da saúde mental na questão do isolamento, a gente tem químicos e farmacêuticos para falar das receitas de álcool gel, o que é fake news, o que não é, a questão da máscara, para que serve, né, quando usar. Enfim, a gente tem uma fonte bastante diversa de pesquisadores brasileiros com o telefone celular, e eles já estão prontos e preparados para atender a mídia. Então, eu acho que está dando bastante certo, a gente tem tido um retorno bem positivo da imprensa, de uma forma geral, e eu acho que, apesar dessa urgência e da mudança de foco da agência Bore, a gente tem conseguido ajudar um pouco, né, a mídia nacional e fazer essa aproximação, né, entre cientistas e jornalistas e divulgadores de ciência. Então, quem for divulgador e jornalista e ainda não estiver na Bore, é só entrar no site, eu vou colocar aqui no bate-papo, mas é abore.com.br, e lá no canto superior direito tem um link, um botão para cadastro de jornalistas. Daí esse pessoal vai ter acesso a todo esse material. Acho que é isso por enquanto. Obrigada, gente. Marilu, você ainda tem 1 minuto só para complementar? Só 1 minuto. Eu queria só dizer que a gente fez um
levantamento e só de estudo científico sobre Covid-19 e o novo coronavírus, estudo já com revisão, não é pré-print. A gente encontrou um estudo em 2 horas. Então, tem um estudo novo a cada 3 horas, feito sobre o novo coronavírus e a Covid-19, né? As duas palavras-chave, isso na base Web of Science, que inclui também o Cielo. Ou seja, e cada dia tem um assunto novo, né? Hoje a gente fala de máscara caseira, amanhã a gente vai falar de outro assunto. Então, os jornalistas realmente estão um trabalho dificílimo para fazer essa cobertura, e acho que a gente entende que a nossa missão é ajudar e conectar os jornalistas com os cientistas, que são os porta-vozes que vão esclarecer essa cobertura. Obrigada, Sabine, obrigada, Ana Paula. Antes de passar a palavra para a Raíza, eu queria só dar um toque para o Wagner no seguinte: na distribuição dos leitos de UTI na cidade, tem uma matéria publicada hoje na Folha que diz que apenas 3 das 32 subprefeituras de São Paulo concentram 6 em cada 10 leitos de UTI. 57,4% dos leitos estão entre Pinheiros e Vila Mariana. E existem algumas, em cerca de 20%, para 20% da população, na região onde está 20% da população, não tem nenhum leito de UTI. Então, eu imagino que as pressões para que se revejam essa localização dos hospitais de campanha também vão ser importantes. E depois eu gostaria de falar com o Maurício de novo sobre como é que a gente vai conviver com o vírus. Mas deixa eu passar agora já a palavra para a Raíza Tourinho, que está coordenando a parte de comunicação da rede Covida, montada pelo SIDAX Fiocruz. SIDAX é coordenado pelo Maurício Barreto. Raíza, você. Muito obrigada, Maria Lúcia. Muito obrigada a todos. Eu estou realmente, assim, agradeço o convite de estar aqui, né, com esses nomes de peso na mesa, tantos profissionais que eu admiro. Vou falar um pouquinho da rede e, na verdade, complementa um pouco, né, do que foi tudo o esforço da Bori e tal. Acho que a gente complementa muito a fala. E eu queria dizer, principalmente, assim, que eu estou muito feliz pelo tema, né, que a gente está trabalhando aqui, como o Wagner bem colocou, não é um tema, não deveria ser só um tema de pandemias, né? A gente tem que entender, a gente tem que realmente discutir a desigualdade de acesso à saúde nas comunidades, nas quebradas, nas favelas, nos subúrbios de Salvador e do Brasil a qualquer momento. Então, nós estamos todos, né, vivendo um período inédito, né, na vida de cada um de nós, todo mundo sabe disso, um momento crítico para a humanidade, mas por isso mesmo que é um período que serve como oportunidade, né, para construir justamente um mundo mais na direção do que a gente quer, um mundo menos desigual, um mundo mais justo, né, uma sociedade baseada em valores coletivos, né, em que os interesses individuais não sejam mais importantes do que o bem-estar coletivo. E foi nesse espírito que foi criado a Rede Covida, né, Ciência, Informação e Solidariedade, que é um esforço conjunto, né, do SIDAX, mas também da UF, da Universidade Federal da Bahia. Um projeto que ele surgiu há apenas 3 semanas, então nós somos assim muito jovens, muito babies, né? E focado principalmente na colaboração e na solidariedade. Atualmente a gente tem quase 150 pessoas de diversas instituições, não só dessas duas, em busca assim de 2 grandes objetivos e 2 grandes linhas. A primeira é compreender o que está acontecendo, né? Todo mundo está meio perdido, mas, obviamente, né, buscando respostas no conhecimento científico, né, para reduzir os danos da Covid. Então, a gente tem um painel com monitoramento de casos, com predições matemáticas, modelagens matemáticas. Temos um grupo imenso de cientistas e pesquisadores olhando essas evidências que não param, né? Aí Sabine falou uma cada 2 horas e tal,
que não param de chegar, então olhando no o que é que está para ver o que é confiável, separando o joio do trigo, né, fazendo síntese dessas evidências para apoiar a tomada de decisões. E um segundo grande objetivo que é fazer esse conhecimento circular, sair do mundo, né, acadêmico, o mundo que normalmente circula. E não é à toa que a gente incluiu a solidariedade no nome. Há uma vontade muito grande de cada um, é uma rede voluntária, e a gente tem encontrado muita solidariedade mesmo, as pessoas querem contribuir nas suas áreas de expertise, né? Todo mundo quer dar sua contribuição cívica nesse momento, para reduzir os danos que estão sendo causados pela pandemia. E para a gente da comunicação, né, no momento que a gente vê o predomínio da sociedade de fake news, de desinformações, de meias-verdades, e, ao mesmo tempo, mais do que nunca, as pessoas estão buscando e necessitam ter acesso à informação confiável, mais do que importante a gente fazer circular quais são os conhecimentos mais confiáveis em relação à pandemia. A gente entende que a comunicação é um elemento essencial para o acesso real da população à saúde, então não é só construção urbana, não é só leito, não é só, a comunicação é um fator também que deve ser levado em conta quando a gente pensa nessa desigualdade. O acesso à informação também é um elemento de desigualdade. E a gente entende que, para isso, é importante a gente derrubar esses muros, né, que separam, tradicionalmente, já há muito tempo, o mundo científico da sociedade, o mundo, o cientista de cada um de nós, coloca, né, o cientista numa outra posição. E esse é um desafio enorme, né? E ele não pode ser encarado individualmente, só pode ser encarado de forma coletiva, em parceria. E um dos caminhos que a gente acredita para isso é justamente no mesmo sentido que a Bore, é ampliar o diálogo entre cientistas e comunicadores. Na rede, né, na parte da comunicação, para construir essa ponte, a gente já tem dezenas de comunicadores de várias partes do país, Bahia, Pará, Ceará, Espírito Santo, Sergipe, Rio, Brasília, né? E aqui também queria agradecer, só um parênteses, Marilúcia, eu estou coordenando, mas eu não estou coordenando sozinha, né? A gente tem aí um grupo aí da Universidade Federal da Bahia, a diretora da Faculdade de Comunicação, Suzana Barbosa, e Mariana Alcântara, estão bem ativas comigo na concepção dessa rede, e colocaram um grupo delas à disposição. Então, temos também grupos de pesquisadores de comunicação, né, e metendo a mão na massa, e fazendo nota, e fazendo release e tudo mais. E, assim, eu queria dizer assim, que a Rede Covid está aberta, né? É uma iniciativa ainda muito nova, a gente está sistematizando fluxos, processos e tudo mais, já temos algumas produções no ar, e a ideia é que nas próximas semanas a gente produza ainda mais conteúdo e de forma assim, regional e específica. Então, a gente quer sim atingir as periferias, é um dos nossos objetivos, a gente quer sim atingir as comunidades tradicionais, os ribeirinhos extrativistas, as pessoas que tradicionalmente, as populações que tradicionalmente são esquecidas na comunicação, né, que não considera essas especificidades da população. Então, a gente já tem algumas pessoas que estão contribuindo com a gente nesse sentido, Tatiana Lima, Tiana Barros e tudo mais, mas a gente continua de portas abertas para quem quiser somar, viu, Wagner? A gente conversa aí e tudo mais. E assim, mas hoje, na verdade, eu queria fazer um convite mesmo aqui nessa mesa, minha missão e tal. Raíza, rapidinho, porque 5 o minutos. seu tempo já terminou. Já foi, né? Já foi. Então, pronto, não, gente, é isso, né? O convite para que a gente faça circular, né, o máximo possível, amplie essa rede, circula informações confiáveis. A gente tem um papel, cada um de nós aqui, como pessoas privilegiadas que têm acesso à informação de qualidade, de fazer isso ir para o nosso círculo mais amplo possível, e estamos aí nessa luta, né? Estamos juntos. Siga a gente nas redes sociais e o diálogo está aberto. Bom, obrigada, Raíza. Desejo expansão e boa sorte para a Rede Covida, na área de comunicação também. E nós estamos com mais ou menos 80 pessoas nos assistindo, entre Zoom e YouTube. Eu tenho uma pergunta aqui de uma pessoa. Peraí.
a Sara Schmidt. É o seguinte, eu vou falar a pergunta da Sara Schmidt, que é certamente mais ligada aos jornalistas aqui do grupo, mas eu gostaria de, antes da resposta a essa pergunta da Sara, eu fiquei muito achando que é muito importante que a gente explique um pouco mais, e que o Maurício ajude aqui a explicar um pouco mais, o que é essa coisa de conviver longamente com o vírus, como nós vamos fazer isso, como os mais vulneráveis vão fazer isso. E depois disso, a pergunta da Sara Schmidt é: quais são os melhores formatos para comunicar pelo WhatsApp? Áudio, imagens? Então, tem uma pergunta. Então, eu peço que o Maurício fale primeiro e, em seguida, que os jornalistas possam se pronunciar sobre a questão do áudio e das imagens. Obrigado, Mariluce. Antes de responder a pergunta, eu vou tomar a liberdade de acrescentar uma coisa à Raíza, da Rede Covida, e para Sabine e Ana Paula, porque uma das preocupações nossas, eu sou um pesquisador, né? E a tendência é começar a fazer pesquisa, né? E o que nós decidimos nessa rede, que não era a pesquisa que era importante, apesar é sintetizar as evidências e coordenar essas evidências. Quer dizer, há um problema seríssimo, né, na ciência. A ciência é muito atômica, né? Então, cada cientista tem uma ideia, tem uma coisa e tal, quer dizer, que não chega, se não coordenar isso, não chega a muita coisa. Então, na Rede Covida, um centro importante, o coração da rede, é o que nós estamos chamando de produção de evidência em tempo real, né? Toda essa literatura diária, ela é digerida. Você tem hoje umas 80 pessoas, aluno de doutorado, pós-docs, pesquisadores, que digerem isso em cima de questões. Nós temos 5 grandes grupos, né? Um grupo de ciência básica, questões diagnósticas, virológicas e tal, um grupo voltado para a questão de interpretar as questões de controle, um grupo interessado nos impactos, né, no sistema de saúde, né, um grupo interessado nos impactos nos programas sociais, né? Então e um grupo nas questões clínicas e terapêuticas, né? Então esse grupo, toda manhã, toda a literatura é colocada à disposição desses grupos. Esse grupo tem questões, eles digerem essa literatura, né? E em cima de suas questões vão trabalhando. Isso, nós estamos preocupados, não estamos preocupados em papers, né? E que essa é uma questão que vocês colocaram, nós não estamos colocados, nós estamos colocados em produzir evidências e divulgar essas evidências confiáveis, né? Se vai ser paper, se vai ser tal, evidências que sejam úteis o mais rápido possível. Então, nessas evidências, a ideia do grupo é produzir relatórios, notas técnicas, né, posicionamentos e tal, que seja fruto da síntese. Por exemplo, a vitamina D foi um exemplo de uma nota, já está uma nota circulando nossa sobre a vitamina D. Nós estamos terminando uma nota técnica sobre máscaras domésticas, né? E uma longa, extensiva revisão, né, que nos levou a defender o uso de máscara doméstica, mas fundada. Já estamos trabalhando com grupos populares que vão fazer um guia de máscara doméstica, né? Grupos que estão de costureiras e pessoas da área do artesanato, né, que estão trabalhando, para produzir um conhecimento sintético fundado em boa ciência, no melhor que existe, e que tem aplicabilidade. Quer dizer, a velocidade dos fenômenos, que se a gente for esperar pelos processos normais do tempo de ciência, da produção, síntese, formulação, da hipótese, reihipótese, isso é muito confuso. Então, nós colocamos essa ideia de uma produção científica em tempo real, ou de evidência científica em tempo real, né? Que nós estamos praticando isso, né? Com 80 pessoas lendo e criando uma espécie de uma inteligência coletiva, né? Sobre o Covid. Eu acho que é Maurício, uma das... me permita uma pergunta. Por onde escoa todo esse conhecimento que vai sendo produzido, essas evidências? Onde a gente acha isso? Está achando, calma, vai estar começando. Nós já temos 3 notas técnicas publicadas, né? 2 ou 3 notas técnicas. Vai sair, por exemplo, na próxima semana, possivelmente, vai estar circulando um relatório sobre as medidas de controle e uma avaliação das medidas de distanciamento social e seus efeitos na saúde. Quer dizer, isso está influenciando um grupo dentro do Covida, que é um grupo de matemáticos e físicos que fazem modelagem matemática, né? Nós temos nosso boletim semanal,
que vai sair, amanhã deve sair um novo boletim semanal. Então, nós vamos ter vários tipos de publicações, né, que a gente está ainda organizando, relatórios técnicos, notas técnicas, né, posicionamentos, etc. O site acabou de ser aberto, né, eu acho que foi aberto ontem, eu não sei se já está aberto, Raíza, mas vai ter um site que cataloga tudo isso, e isso vai ser disseminado o máximo possível, né, para outras fontes, para outras coisas, né? Rapaz, nós temos 3 semanas que estamos, é um trabalho totalmente voluntário, né? Nós estamos contando e está se fazendo. Então, eu acho que para a semana a gente vai ter muitas novidades, né? E muitas coisas aparecendo da rede como fruto. Tem um grupo, Wagner, muito interessado nas populações vulneráveis, né? Que está revendo, uma cientista, alguns cientistas sociais, né? Nós temos economistas, sociólogos e tal que estão trabalhando com isso. Amanhã vai ter um seminário sobre questões de desigualdade, né, nosso interno. Nós estamos fazendo alguns seminários internos para digerir esse material, né? E estamos no tempo, talvez uma preocupação grande com essas populações vulneráveis, não só as populações de faveladas, mas as populações indígenas, populações quilombolas, né, as prisões brasileiras. Pode haver catástrofe nas prisões, né? Nós temos um sistema prisional precário, né? 800 mil presos nesse país, né? E que em condições terríveis, né? De adoecimento, inclusive, né? Uma alta prevalência de HIV, tuberculose e outras doenças, né? Que, sem dúvida nenhuma, uma epidemia dentro de um ambiente desse pode ter efeitos catastróficos. Então, há uma série de preocupações. A rede é nova, nós estamos assim, fervilhando esse processo, né? E aí eu queria assim, só enfatizar que nosso centro não foi a pesquisa, enquanto que todos sejam pesquisadores. O centro é a evidência, a síntese de evidência e, eventualmente, produzir pesquisa, né? Então, a rede, espero que isso que a Raíza falou vai nos colocar em contato, né, bastante com a Bore. É muito interessante o trabalho de vocês, né? Graças a Marilúcia por coordenar isso, né? E a gente espera que outros seminários tenham e novos seminários possam ter. Por exemplo, você perguntou, nós temos notas técnicas sobre a vitamina D, que já está na rua, sobre testagem de pacientes. Nós construímos, o professor Barral coordena um grupo de virologia e ciência básica com o pessoal de clínica. Então, eles fizeram todo um fluxo para proteção de testagem dos profissionais de saúde, né, para tentar maximizar a proteção dos profissionais de saúde, né, trabalhando, que é um dos grandes problemas dessa epidemia, né? Agora, indo para o fato, a pessoa pergunta, eu queria só dizer o mundo pós-Covid. Ainda é um mundo que ninguém sabe o que vai acontecer, né? O que a gente sabe, em teoria, repare, toda a ideia é que essa epidemia é nova na população, né? Toda vez que você entra um agente patogênico novo, nós não temos defesa contra ele, né? Então, ele vai em busca de encontrar um equilíbrio, né? Que é, por exemplo, o sarampo. O sarampo, quando chegou da Europa nas populações originárias aqui da América, ele foi devastador. Ele causou mortalidades massivas na população. Depois, o sarampo entra e passa a conviver conosco. Ele é maléfico, ele tem malefícios, né? Mas ele conseguiu equilibrar. Depois vem a vacina do sarampo, mais recentemente, ele começa a reduzir seus efeitos, né? E acalmar seus efeitos. Mas toda vez que você retira a vacina, né, você vê agora, está tendo epidemias ou surtos de sarampos em populações específicas pela falta de epidemia. Quer dizer, uma doença secular, né, que continua a afligir a população, e toda vez que nós entramos numa retaguarda, o sarampo volta a nos atormentar. Então, repare, a ideia é que o quanto esse vírus vai durar na população humana, né? Ele vai tentar um equilíbrio, ele tende a um equilíbrio, ele vai infectar uma grande parte da população. Infelizmente, ele tem uma patogenicidade que é alta, mas não é tão alta, ele podia ser pior ainda, né? Nós podíamos ter um vírus 10 vezes mais mortal do que esse. Por exemplo, a SARS, que é um vírus da mesma família, ele tem uma patogenicidade muito maior e ele é muito mais letal, né? Então, ele vai buscar esse equilíbrio na população, em termos de... Então, o que hoje a luta contra a epidemia, né, a pandemia, é uma luta de mitigação dela. Não há possibilidade de parar, é mitigar ela
né, todos os processos de distanciamento social, de parar transporte, é para ver se acalma ela e ela siga um curso mais lento, né, do seu processo. Mas ela vai sempre buscar aqueles que não estão protegidos, né? Ele vai buscar aqueles que não estão protegidos. Então, terminada essa grande onda, vai ficar uma parte da população infectada, né? E possivelmente protegida, e mais uma cautela. Todo o sistema imunológico de proteção não está bem estabelecido. Nós não sabemos se a imunidade que ela vai gerar é uma imunidade perene, né? Já tem casos descritos de, por exemplo, pessoas que reativou a infecção, né? Suspeita de que pessoas tiveram uma segunda infecção. Quer dizer, então, não há uma visão clara que a reação que nós provocamos em termos de anticorpos, em termos de proteção, ela é uma proteção sólida e uma proteção perene. Então, nós vamos ter que ir traçando cenários, né, de convivência, que nesse equilíbrio entre o efeito do vírus, buscando afetar o máximo possível, e nós temos que manter, né, uma relação de acalmar o vírus, né, ou de equilibrar com ele para tentar que se proteja o máximo possível, né, até nós termos uma vacina de grande porte de proteção. Essas medidas, Maria Lúcia, eu acho que estão sendo delineadas, por exemplo, os países europeus que já estão em fase de redução, o grande debate agora é como fazer essa fase seguinte, que é a volta, o retorno a uma normalidade pós-Covid, né? Uma normalidade em que o vírus vai estar presente, mas você tem que estabelecer uma nova relação de normalidade, né? E conviver, aprender a conviver com o vírus. Né? Por exemplo, coisas como a máscara. Né? A máscara tinha uma resistência ocidental das máscaras, mas hoje parece que está se quebrando, né? Eu acredito que em 2 meses, 3 meses, todo brasileiro saindo da rua vai ter que usar uma máscara, e deve usar uma máscara, né? E vai estar usando uma máscara. Né? Os chineses não usavam máscara no passado. Eles passaram a usar em consequência de algumas epidemias que eles tiveram, e que surgiu a recomendação da máscara pessoal, né? E hoje você vê, é muito comum os orientais usarem máscaras, mesmo em períodos não epidêmicos, né? Em aviões internacionais e tal, você vê eles com máscaras. Então, rapidamente, eles adotam a ideia de máscara, né? E hoje, no Oriente é comum, durante a epidemia, todos usarem máscara. A máscara resolve todo o problema? Não, mas pode ser uma fonte de contenção e tal. Então, nós temos que desenvolver métodos, né, de convivência, que isso é o novo aprendizado dessa nova etapa, né, após a primeira onda, né, e o primeiro grande, vamos dizer, o terremoto passando, a gente tem que passar agora uma convivência tensa com o vírus e sua dinâmica no meio ambiente e no meio social. Muito obrigada pelas suas explicações. Olha, nós estamos chegando ao fim de nosso tempo, então eu vou pedir o seguinte, o Wagner quer falar, a Ana Paula também quer falar, e a gente precisaria ouvir as considerações finais também do Sérgio, da Sabine. A Elisa, ela está aqui muda porque ela está aqui me auxiliando na condução a Elisa Marconi aqui, ela também é ligada ao Ciência na Rua, que é o projeto que eu coordeno, e ela está me auxiliando na condução aqui do tempo e tal, do processo todo. Então, eu queria pedir que cada um de vocês, se possível, falem 2 minutos. Queria começar pelo Sérgio, e tem uma pergunta aqui, eu acho que é uma pergunta para o Wagner e para todos. Talvez vocês possam usar isso nas suas considerações finais. É uma pessoa que diz, Valério Paiva, morei por mais de 20 anos em cidade de Tiradentes, periferia da Zona Leste de São Paulo, e mantenho contatos com ex-vizinhos e, conversando com eles, recebo relatos que, de fato, existe uma resistência de parte da população sobre as consequências da pandemia, e a impressão que deram foi de que a relação com os grupos ligados às igrejas neopentecostais é um foco grande de disseminação de desinformação sobre a Covid-19, algo que parece ser deliberado e organizado. Mesmo pessoas que tinham uma visão mais crítica de muitas coisas estão disseminando essas informações falsas. Como vocês avaliam
qual é a melhor forma de combater essa desinformação disseminada por meio das igrejas. Tentar criar canais com a base dessas instituições, arriscar novos canais e contatos. Posto isso, eu passo a palavra na ordem, 2 minutos para cada um. Sérgio, Wagner, Ana Paula, e aí a Sabine me diz se ainda quer falar alguma coisa e encerramos. Bom, claro que eu não tenho nenhuma resposta pronta, né? Nós temos que considerar que as diferentes religiões, as diferentes seitas, as diferentes crenças têm um papel muito importante na vida dos cidadãos, né? E isso está muitas vezes relacionado com crenças, com a fé, com histórias de vida, etc., que você não remove da noite para o dia, né? Eu acho que tem que se procurar todos os meios possíveis de esclarecimento, de conversar, né? Conversar com pessoas que estejam dispostas a ouvir e, se for o caso, chamar até as lideranças religiosas para trocar ideias e dizer, para que as pessoas tenham um pouco consciência de que certas atitudes têm consequências graves, né? Mas eu não tenho uma resposta. Eu acho que é um trabalho de construção de uma sabedoria que tem que ser feita no dia a dia e que tem que ser descoberto através das redes sociais, através desses meios de comunicação e desse trabalho maravilhoso que está sendo feito aqui por todos vocês que falam aqui na audição deste, vamos dizer, desse programa. Wagner, você. Eu também concordo com o Sérgio, essa é uma questão bem complexa, assim. Acho que a gente vê nas periferias desde carro de som ao próprio jornal local, a todo o trabalho que a gente tem feito de tentar comunicar de várias formas para conscientizar. Do lado de cá, a gente, infelizmente, vê ainda muitos cultos sendo realizados, muitas aglomerações nesses espaços, assim como aglomerações em bares e em outros ambientes, não só religiosos, e esse tem sido o grande desafio mesmo, como fazer com que essas pessoas, de fato, se conscientizem e abram a cabeça para entender a gravidade disso tudo. A gente percebe ainda que essas pessoas, elas estavam um pouco mais conscientes e depois da fala do Bolsonaro, de tentar voltar à normalidade, isso fez com que as pessoas, né, meio que desistissem disso. Então, hoje a gente tem visto mais pessoas nas ruas, ou até mesmo os comércios não essenciais ali no esquema de eu abro uma portinha para vender uma coisa, se alguém vem controlar, eu fecho. Então, se existe desinformação do próprio governo, essa batalha ela ainda, né, fica mais difícil, né? Então, a gente está tentando aí, como eu reforço aqui, informar para conscientizar, para fazer com que essas pessoas não precisem que o parente ou o vizinho morra para entender a gravidade disso tudo. E acho que para fechar, eu convido todo mundo, eu vou colocar o link aqui, a acessar o site da Agência Mural. A gente tem focado a cobertura agora no coronavírus, também a partir da Grande São Paulo e com toda a expertise e a vivência que a nossa rede de correspondentes tem. Então, eu vou botar o link aqui, agenciamural.org.br. Obrigado aí a todo mundo, e foi um prazer estar ao lado de vocês aqui nesse papo. Muito obrigada, Wagner. Eu acho que a gente tem um grande trabalho depois de se ligar, né, todas as instituições aqui presentes, né? Ana Paula, você quer falar? Quero falar, bom, agradecer já por essa reunião muito boa, falar para o Maurício e para a Raíssa que a gente já está colocando material lá na Bore, então é mais uma fonte de escoamento de trabalho muito legal que vocês estão fazendo, daí para canalizar para os jornalistas também. As perguntas sobre fake news que tem aqui nos comentários e que foram abordadas, enfim, eu acho que tem várias formas, os trabalhos que foram citados aqui são algum deles, né, trazer evidência para as informações. Na Bore a gente busca fazer isso, então alimentar o jornalismo correto, óbvio, não o fake, né,
com evidências científicas, fazer essa conexão. Isso é um tanto delicado. Teve um artigo científico que foi capa da revista Science, em março de 2018, que era sobre fake news, espalhamento de fake news em redes sociais, que mostra que uma notícia falsa, ela se espalha 10 vezes, eu acho, que mais rápido que uma notícia verdadeira nas redes sociais, e as que têm um apelo maior, essa intensidade é maior em notícias relacionadas à saúde, especificamente. Né? Então, tinha política, vários outros assuntos, as da saúde, as fakes se espalham muito mais rapidamente. Então, é algo, de fato, a ser combatido, né? E buscar, e, de repente, estudar a forma como, não sou especialista nisso, mas tem bastante gente estudando isso, então, o que torna a fake news tão atraente para a gente tentar tornar as notícias verdadeiras atraentes da mesma forma, né? É isso. Obrigada, gente. Sabine, algo mais? Eu poderia só um comentário rápido, Marilúcia? Rápido, Sabine, e a gente eu queria, porque se fala muito em tempo. fake news, eu vou falar aqui uma outra coisa, que é os falsos profetas. Esse que é o mais complicado. Quer dizer, são pesquisadores e tal que estão divulgando, né? Usando a autoridade científica para divulgar questões e pontos científicos de origem duvidosa, né? E isso é que eu acho que também é um ponto importante. Eu não sei se é chamado fake news ou não, né? Mas eu chamaria dos falsos profetas, né? Há uma questão séria na comunidade científica da integridade científica, da integridade dessa comunidade, né? Que eu acho que é uma comunidade em geral muito íntegra, mas há sempre os divergentes, né? E isso eu acho que é uma outra coisa importante, né? Para quem está revendo o papel da ciência em uma crise dessa, né? Para chamar atenção, né? Eu acho que já teve vários fatos que a gente detecta, né, que pesquisadores aqui estão vinculados ao surgimento, né, de falsificar, né, o método científico tradicional, né, em nome de uma pressa ou de outra coisa, né, e isso dá uma repercussão e uma certa autoridade, né, que eu acho que é complicada e que gostaria também que vocês, da Bore e outras, né, levassem em conta essa questão. Nós estamos levando aqui na rede Covid. Perfeito, Maurício. Sabine? Eu queria reforçar que a gente está acompanhando em tempo real a demanda dos jornalistas, né? Eles trazem para a gente o que eles precisam de cientistas comentando tal aspecto, e essa demanda, há algum tempo, alguns dias, a demanda tem sido, precisamos de cientistas para falar da questão. Então, a gente está entendendo que esse é o assunto da imprensa agora, porque o Átila falou isso no Roda Viva, não existe modelo que prevê como que o Covid vai se espalhar nas periferias, porque são aglomerados de pessoas, muitas vezes sem saneamento básico e muitas vezes sendo acompanhadas por médicos e com menos acesso à saúde pública. Então, esse é o assunto do Brasil nesse momento, vai ser o assunto da imprensa, então queria cientista acompanhando ou depois acompanhar pelo YouTube, que fale com a imprensa. Muitas vezes o jornalista precisa tirar dúvidas pontuais, a gente precisa que cientistas falem com a imprensa. A Bore está fazendo esse esforço. Se algum cientista quiser ser fonte proativamente, pode mandar um e-mail para a gente no chat, porque realmente os cientistas precisam assumir esse papel e falar com a imprensa. E Covid nas periferias é o assunto que a gente precisa falar agora e nos próximos momentos. Bom, eu quero agradecer imensamente a todos que nos acompanharam até agora pelo Zoom e pelo YouTube. Agradecer muito a Maurício Barreto, a Sérgio Adorno, a Sabine Righetti, a Wagner de Alencar, a Raíza Tourinho, a Ana Paula Morales e a Elisa Marconi. E esperamos, na próxima semana, voltar com outro tema quente que nasce dessa possibilidade de articulação da ciência na rua com outras instituições para discutir, com o SIDAX, com a Rede Covida, com a Bore, para discutir outros temas de extrema relevância neste momento, né, tremendamente difícil que a gente está vivendo. Muito obrigada a todos. Obrigado. Obrigado, até logo, bom dia. Bom dia. Bom dia, obrigada.